Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte em princípio para toda a existência da Aliança pelo Brasil. Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte em princípio para toda a existência da Aliança pelo Brasil. Por favor. Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte em princípio para toda a existência. Há, na vida de uma nação, momentos privilegiados em que a vocação de um povo se descortina diante de seus olhos. Consciente de sua identidade, o povo inteiro se move, escolhendo seus próprios caminhos, na luta contra a injustiça e a tirania, para libertar-se do jugo da mentira por meio do conhecimento da verdade, cujo autor é Deus, que dotou todos os homens de direitos inalienáveis e fundamentais. Consciente de sua identidade, o povo inteiro se move, escolhendo seus próprios caminhos. Em 2018, o povo deu o norte da nova representação política que buscou, ao sair às ruas, baseadas na verdade, na sinceridade e na conservação dos valores fundamentais da alma brasileira. Agora, em 2019, um novo passo precisa ser dado, o da criação de um partido político que dê voz ao povo brasileiro, que garanta a ele efetiva representatividade e que esteja em consonância com os anseios populares. Um partido conservador, na sinceridade, agora, em 2019, comprometido com a liberdade e com a ordem, e que possa servir ao povo brasileiro como um instrumento seguro para a repercussão de sua voz, para a sua plena representação e para a realização de sua vocação em harmonia com as tradições históricas, morais e culturais da nossa nação brasileira. Um partido político soberanista, comprometido com a autodeterminação e não com os objetivos e com as falsas promessas do globalismo. Convicta disso, porque é o caminho que a providência divina vem, sucessivamente, atestando e que o povo, repetidamente, aponta, a Aliança pelo Brasil apresenta agora o seu programa sobre as seguintes bases e objetivos. Primeira base, respeito a Deus e à religião. Em primeiro lugar, a Aliança pelo Brasil reconhece o lugar de Deus na vida, na história e na alma do povo brasileiro, que é o povo religioso e solidamente educado nas bases do cristianismo, em suas variadas e vertentes expressões. Contra fatos, não há argumentos. O primeiro ato oficial celebrado em terras brasileiras foi uma missa. O primeiro nome que nos foi atribuído, Terra Santa de Cruz. O primeiro processo de nossa alfabetização primária esteve a cargo de ordens religiosas. Até agora, são as devoções e os cultos populares que em todas as regiões dão vida, forma e cor ao povo brasileiro.
A relação entre a nação e Cristo é intrínseca, fundante e inseparável. Por esse motivo, o partido toma como seus os valores fundantes do Evangelho e da civilização ocidental, herdeira do virtuoso encontro entre as cidades de Jerusalém, de Atenas e de Roma. Ciente de que o povo brasileiro acredita que Deus é o garantidor do verdadeiro desenvolvimento humano, pois a dignidade da pessoa humana advém do fato de todos os concidadãos brasileiros serem filhos de Deus, dotados por Ele e de direitos inalienáveis. O partido reconhece especialmente os valores objetivos da verdade, da justiça, da liberdade responsável e da lei natural como norteadores de sua ação pública. Além disso, compromete-se a defender a liberdade de expressão religiosa, resguardar a justa ordem pública e a combater com qualquer forma de discriminação, hostilidade e menosprezo à religião, especialmente na vida pública. De fato, jamais a laicidade do Estado significou ateísmo obrigatório, como ocorre nos regimes totalitários que perseguem a religião. A laicidade não revoga a história da formação de um povo, nem se confunde com o ódio à religião. Essa interpretação, aliás, é exatamente um dos muitos sintomas do que foi apresentado na introdução: subversão, aviltamento e ultraje dos valores mais caros ao povo. Ao contrário, reconhecendo a justa autonomia da ordem política e da ordem religiosa que a precede, o partido propõe o desenvolvimento de uma sadia cooperação entre essas duas esferas para o bem comum, mesmo porque o povo é majoritariamente religioso e não pratica exclusão de Deus em suas vidas. Logo, não devem fazê-lo seus representantes. Ao contrário, nosso segundo princípio basilar da Aliança pelo Brasil: respeito à memória, à identidade e à cultura do povo brasileiro. O partido compreende que uma aliança é um elo de lealdade e fidelidade por amor. Por isso, reconhece como seus predecessores todos aqueles que amaram e lutaram pelo Brasil, em todas as épocas, desde a sua fundação, e aqueles que ainda lutarão pela conservação e pelo crescimento desse país. São aliados os patriotas do passado, do presente e do futuro, unidos por um vínculo moral e de lealdade à pátria. Por esse motivo, a Aliança pelo Brasil prestará plena adesão à herança cultural de nossa nação e buscará conservar as marcas fundantes da alma brasileira, bases que garantiram a coesão de nosso grande território e a possibilidade de que todos os brasileiros das mais diversas regiões e de diferentes costumes pudessem se ver como irmãos de sangue e de pátria, a unidade de tradição, de língua e de cultura. O partido se compromete a lutar na cultura pela restauração dos valores tradicionais do Brasil, consolidados no pensamento e na vida de grandes homens e mulheres do passado, heróicos exemplares da virtude e do vigor brasileiros, cuja lista seria impossível conter aqui, os quais podem, com razão, ser chamados de fundadores e formadores do Brasil. A restauração da cultura envolve ainda o reconhecimento a tudo de bom que herdamos de outras nações, a exemplo das tradições lusitanas hispânicas, do direito romano, da filosofia grega, da moral judaico-cristã, e ainda aquilo que o Brasil pode aprender no presente com os povos, com adaptação à nossa realidade e aos nossos valores. Pois, como diz São Paulo, examinai todas as coisas, ficai com o que é bom. A Aliança pelo Brasil também se compromete com a conservação e a restauração da língua portuguesa como um dos pilares de sustentação de nossa nação e se esforçará pela defesa de sua integridade e pela oposição a qualquer iniciativa que vise a sua desfiguração. Mas a memória também dos erros,
cuja compreensão deve fortalecer-nos para que novos ou piores equívocos não sejam cometidos no futuro. Por isso, o partido se esforçará por divulgar a verdade sobre os males e os crimes das mais várias faces do movimento revolucionário, como o socialismo, o comunismo, o nazifascismo e o globalismo. Ideologias nefastas que tanto mal causaram e ainda causam ao Brasil, à América Latina e a todo mundo. Para isso, o partido buscará também estabelecer relações de cunho político com entidades e partidos conservadores, similares em outros países que venceram o comunismo, tais como os países do leste europeu, e que enfrentam o globalismo, a exemplo dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da Polônia, da Hungria e de Israel, dentre inúmeros outros notáveis exemplos, para enriquecer-se por meio de troca de ideias e experiências. Agora vamos para o terceiro princípio: defesa da vida, da legítima defesa, da família e da infância. O partido está convicto de que nenhum progresso será obtido sem a defesa da vida humana, desde a concepção. A vida é o primeiro dos direitos. Sem vida, não há mais o que defender, pois a morte já terá encerrado a possibilidade de qualquer outro direito. Todas as propostas do partido relacionadas à saúde e ao bem-estar do povo brasileiro deverão ter como norte a defesa da vida humana em todas as suas fases, pois não existe verdadeira saúde onde a morte é política pública. A Aliança pelo Brasil defenderá também o valor da maternidade como um dos fundamentos da sociedade, esforçando-se para combater qualquer iniciativa de desconstrução desse valor e para que todas as mulheres gestantes e mães possam ter condições dignas de vida, de gestação e de criação de seus filhos. Outro sim, o partido se compromete a lutar incansavelmente até que todos os brasileiros possam ter plenamente garantido o seu direito inalienável de possuir e portar armas. Para a sua defesa e a dos seus, bem como de sua propriedade e de sua liberdade. O partido entende que a legítima defesa é um direito fundamental de todos os brasileiros e que a sua negativa é uma violação dos direitos naturais da pessoa humana. A Aliança pelo Brasil se compromete também com a defesa da família como núcleo natural e fundamental da sociedade. A proteção à infância e à inocência das crianças brasileiras será um dos objetivos principais da Aliança pelo Brasil. Pois, sem que essas futuras gerações sejam protegidas, o país estará fadado ao fracasso e nossa aliança intergeracional pela pátria estará comprometida. O partido combaterá a pedofilia e o tráfico de crianças, lutando por penas e mecanismos punitivos mais severos para esses graves crimes. Combaterá ainda a erotização da infância e a ideologia de gênero, lutando para banir completamente essa chaga ideológica de nosso país. É propósito da Aliança pelo Brasil retirar o país dos graves índices de analfabetismo, gerado por métodos pedagógicos fracassados, e garantir a liberdade curricular e de ensino, bem como a pluralidade das abordagens pedagógicas. Vamos agora para o nosso quarto princípio: garantia da ordem, da representação política e da segurança. Nenhum país poderá se dizer próspero e fundado sobre a justiça enquanto bandidos estejam no poder, munidos de armas ou de canetas. Por isso, a Aliança pelo Brasil presta seu compromisso com a garantia da ordem,
não apenas a ordem pública e social, mas também a ordem moral e jurídica. Para a garantia da ordem, o partido se empenhará para criar um ambiente de segurança jurídica no Brasil, essencial para qualquer desenvolvimento integral. Não será possível o crescimento dos brasileiros se não lhes forem garantidas pelo Estado a segurança de seus contratos, a previsibilidade das ações do poder público, sem surpresas ou mudanças bruscas que afetem situações já construídas através de atos jurídicos perfeitos ou coisa julgada. E a simplicidade e a clareza das normas que pesam sobre o cidadão, em especial o cidadão empreendedor, gerador de empregos e o cidadão pagador de impostos, que carrega o custo do Estado nas costas. A Aliança pelo Brasil compromete-se com defesa plena da integridade territorial brasileira, especialmente da Amazônia. O partido empenhar-se-á pela defesa das forças militares e policiais e buscará meios para garantir-lhes melhores condições de trabalho, de remuneração e de segurança física, financeira e jurídica para si e para suas famílias. O Brasil possui um grande débito com as forças militares e policiais, pessoas que arriscaram suas vidas e também a de suas famílias para que todos os outros brasileiros possam ter segurança. O partido se esforçará, dentro de suas possibilidades, para que esse débito seja pago, que os soldados ativos possam exercer com efetividade o seu trabalho, que os veteranos possam ter tranquilidade na reserva e aqueles que tombarem na batalha sejam devidamente reconhecidos e honrados. Atenção primordial será dada pelo partido ao combate aos crimes de corrupção, de narcotráfico e de terrorismo. Defesa do livre mercado, da propriedade privada e do trabalho. A Aliança pelo Brasil repudia o socialismo e o comunismo. Estava dizendo, a Aliança repudia o socialismo e o comunismo em todas as suas vertentes e se empenhará para que sejam reduzidos e, quando possível, eliminados os controles e as interferências estatais sobre a economia através de mecanismos burocráticos, tributários ou regulatórios. O partido promoverá a proteção da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica e defenderá o papel fundamental e positivo da empresa, do livre mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade dos meios de produção e da livre criatividade humana no setor da economia. Reconhece ainda o lugar das famílias e dos pequenos empreendedores como produtores de riqueza, de acordo com o princípio da subsidiariedade. Por esse motivo, o partido defende que a propriedade privada é um valor fundamental e um direito inalienável do homem, tanto quanto a liberdade de dispor dela livremente, com honestidade e responsabilidade. A Aliança pelo Brasil entende que a liberdade econômica não se contrapõe à existência moral, mesmo porque apenas um povo moral é capaz de agir decentemente em suas relações comerciais com honestidade, boa-fé e confiança. Concluindo, a Aliança pelo Brasil está convicta de que, com base nesses princípios, conseguirá capitanear um projeto de restauração nacional que elevará o Brasil no contexto das nações e recuperará o orgulho do povo brasileiro pelo seu país, desenvolvendo-lhe o poder sobre os seus representantes e gerando uma nação próspera, consciente de si, resolvida com a sua identidade,
atenta à sua herança, à sua memória e aos valores fundamentais, pronta para enfrentar o futuro grandioso para o qual foi chamado. Muito obrigada e está agora apresentado os princípios basilares da Aliança, que eu espero que seja não só um novo partido, mas o maior partido da história do Brasil.